Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje vamos falar sobre o futuro do UX Designer. Será que as máquinas vão dominar tudo a ponto de não mais existir designers na face da Terra? Essa é uma pergunta interessante. Para responder ela, eu convidei um cara que é o galã do Instagram em criar conteúdo sobre design. Felipe Santana, o Fê UX. Fala aí, Fê, beleza? Fala, Luan. Obrigado, cara. Obrigado pelos elogios aí. Você só não falou do meu pé ainda, né? Então, cara, o cara tem um pé fenomenal. Vocês precisam de ver o pé do... Mas assim, é uma honra pra mim estar falando com um cara que tem 1,90 m de altura e usa dreads. Porque é uma combinação fantástica, assim, é icônico. Não, a minha meta agora é só ter 100 quilos de massa magra. Aí... Existe isso, mano? Você tá com 100 quilos. O cara que tem 1,90 m, ele é aceitável ele ter 100 quilos. Mas eu era bem mais magro, cara. Eu pesava, hoje eu tô pesando quase uns 90 quilos, mas eu pesava 60 quilos com 1,90. Então imagina, era um pau de vira-tripa, tá ligado? Eu adoro as suas gírias, os seus termos. Mas bora falar disso, cara. Bora falar, vamos ver se nossa profissão vai acabar. Cara, antes da gente entrar no tema de vez, cara, fala pra mim aí como que você se apresenta aí pra galera, como que você começou aí no universo de design, como você embarcou aí, se transformou em UX designer, né? Como você foi parar aí também na Finlândia aí, o que aconteceu aí pra você ir pra aí? Conta um pouquinho pra galera rapidinho a sua história. Bom, eu acho que a minha história vindo pra Finlândia dá um outro podcast, então eu vou resumir. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Felipe Santana, moro na Finlândia há mais de uma década, para falar a verdade, e eu vim para a Finlândia por amor. Resumindo aí, é amor. Mas tem muita história para contar. Mas basicamente estou uma década aqui, construí minha carreira como designer aqui, trabalhei de tudo, cara, fiz de tudo. Trabalhei como visual designer, motion designer, UI UX designer, diretor de arte, trabalhei 3 anos como diretor de arte. E atualmente eu trabalho como Product Designer na Zalando, que é o maior e-commerce fashion da Europa. E, cara, eu passei por tudo, todas as transições. Eu comecei no design, né, no ano de 2008. Então eu comecei na época do XHTML, né? Então, quando você era designer, você era web designer. Então você não era o cara do UI, você era o cara do web design. Você trabalhava com Dreamweaver... Você fazia o layout talvez o Fireworks, Photoshop, acho que Photoshop não chegava a tanto, mas Fireworks exportava os slides e montava no Dreamweaver por table, né? Eram tempos complicados, mas eu comecei dessa época, onde a gente não falava de experiência do usuário. Era uma época que a gente não conversava sobre isso. Até tinha, mas quem é que colocava nome nos bois, né? Ninguém falava, isso é experiência de usuário. Todo mundo era web designer. Era isso, a gente trabalhava como web design. Quando não o webmaster que também programava, né? Nossa, eu cheguei a ter esse título, assim, webmaster. Tinha que fazer tudo, tinha que fazer banco de dados, programação em PHP, tinha que fazer o layout, tinha que prototipar o layout, era... Mas você vê como a profissão, ela evoluiu, né? Hoje em dia a gente segmenta muito mais, né? Tem um especialista para cada área, né? Mas eu venho dessa época, né? Passei pelo Flash, trabalhei muitos anos. Eu era o cara do Flash, como já conversou em off, mas eu era o cara do Flash por um tempo. Fazia aqueles banners pop-ups em Flash. Então eu era esse cara, era o sobrinho do Flash. Você vê que até a pop-up evoluiu para modal, né? Hoje não fala mais, hoje é modal, hoje não é pop-up, né? É chique, modal. Ninguém fala mais, cria uma pop-up para mim, pop-up é feio. Não, e outra, eu fazia as artes, não sozinho, claro, mas era um dos designers que faziam as animações em Flash do Banco do Brasil, naquela época, isso era 2008. Fazia da Brasil Telecom, hoje é Oi, né, se eu não me engano. Tem tempo que eu não sei nada do Brasil mais, brincadeira. Mas na época era Brasil Telecom. E foi exatamente na hora quando eu saí da agência que eu trabalhava, foi quando houve a transição, né, de Brasil Telecom para Oi. Mas é isso, eu venho dessa época. Então, assim, o UX, ele foi entrando eu não estudei UX, né, não foi uma coisa que eu fui estudando e fui, né, me especializando. Não, ele foi acontecendo nos trabalhos que eu fazia. Até um certo momento na minha carreira onde que UX era uma coisa, existia a profissão de UX.
E aí, nesse momento, eu trabalhava numa emissora, isso foi em 2015, né? E na emissora eu trabalhava como diretor de arte. Nesse momento, a gente tinha uma verba para melhorar os serviços da emissora, né? Site, aplicativo. Então, surgiu uma oportunidade de a gente implementar processo de UX. E aí eu comecei, desde 2015 para cá, a focar na experiência do usuário, entender os processos e realmente... Mas assim, inconscientemente, eu já fazia UX. Eu só não colocava o nome, entendeu? Mas é isso, cara. Eu trabalho aí desde 2008, né? Começamos como web designer e hoje eu trabalho como product designer e eu faço... Eu me considero um generalista hoje, né? Acho que até mesmo a exigência do mercado aqui de fora tem espaço para especialista. Eu acredito que até especialistas ganham mais, entendeu? Mas tem mais oportunidade para generalista, que a gente chama os UX unicórnios ou designers unicórnios, que é o que todo mundo quer, né, cara? É o cara que consegue navegar nos dois mundos. Talvez não só na parte visual, que acho que é um skill que, assim, opinião minha, que todo designer tem que ter, pelo menos o básico do visual, mesmo que eu sou UX designer, não mexo com tela. Tá errado, já tá errado. Na minha opinião, você já tá errado. Você não coloca limite, você é designer, você soluciona o problema. Agora, eu acho que hoje no mercado tem o UX unicórnio, o designer unicórnio, que é o cara que navega em todos os mundos. Ele sabe um pouquinho de programação, ele entende pelo menos a programação, porque facilita o diálogo com o desenvolvedor, por exemplo, né, quando você está criando um produto e tal. Todos esses skills, o cara tem um pouquinho de cada. Né, e aí, eu acho que eles tornam um profissional mais completo, né? E claro, quando eu falo generalista, é o cara que faz tudo e não sabe, né, não sabe nada. Né? Sabe um pouquinho de cada coisa, mas não sabe muito de uma coisa. Não. O generalista, eu acredito que é o cara que pode fazer alguma coisa, assim, bem pontual, né? Mas ele não vai substituir, por exemplo, um front-end. O cara não vai, né? O cara trabalha como product designer, mas aí do nada ele, vou pegar aqui um caminho de front-end. Não é isso. É o cara que consegue resolver problema dentro da empresa, né? Mas é isso. Eu também hoje, eu acredito que eu me considero esse generalista, né? Porque, precisa, igual você falou, preciso fazer uma página em front lá mais simples, eu pego e faço. Precisa fazer essa página de front usando SaaS, por exemplo, eu me viro lá. Não sou especialista em SaaS, mas eu consigo usar. Então, quer dizer, dá para navegar em todas essas áreas. Precisa fazer uma pesquisa. Eu não sou especialista em pesquisa, mas se precisar levantar algumas perguntas, ir lá, fazer entrevista, a gente consegue fazer. A gente consegue gerar valor para a empresa que a gente trabalha, né? Eu acredito que é esse lance que você falou sobre a questão de ser generalista. Não ser, por exemplo, igual o pessoal brincar, ser um pato que não faz nada bem feito. Não. É fazer bem feito, gerar valor para a empresa que você trabalha, mas não ser tão especialista a ponto de saber tudo de tudo, né? Não, você sabe um pouquinho de cada coisa e consegue, desse pouquinho de cada coisa, gerar o valor para dentro da empresa que você trabalha, para o produto que você está trabalhando ou para a solução que você está criando, enfim, né? Dentro disso, aqui no Brasil, isso é muito comum, as empresas terem muitos designers generalistas, ainda mais porque às vezes tem empresas pequenas que ainda nem sabe, né, o valor de investir em experiência do usuário e acaba que contrata um ou dois designers só para fazer tudo, né? Tipo, porém, em contrapartida, tem outras empresas maiores aqui no Brasil que estão já colocando pessoas e designers especialistas em cada área. Um designer só para fazer a parte de texto, o UX-writer, o UX-research, um UI designer. E fora do país, eu tenho a sensação, não sei se eu posso estar errado ou não, que você morar fora vai poder me corrigir. Eu tenho a sensação que parece que isso é mais comum. Parece que é mais comum ter especialistas no time de designers, e além de ter os generalistas, mas ter mais especialistas. Você acha que no futuro, assim, mais próximo, isso vai acontecer aqui no Brasil? Ou você acha que pela cultura nossa aqui do nosso país, que você morava aqui, isso é mais difícil disso acontecer? Você acha que ainda vai continuar muito mais generalista aqui e é mais difícil para uma pessoa se falar assim, não, vou ser especialista, vai ser mais difícil para mim o mercado, então eu vou realmente ser um generalista e conseguir fazer tudo ali? Bom, vamos lá. Eu vou tentar trazer um outro lado dessa história, porque eu acho que tem uma explicação para isso. Pelo menos assim, o que eu posso ver hoje no mercado, muita gente, principalmente aqui na Finlândia, onde os países que investem mais em educação gratuita. A Finlândia, você faz a universidade de graça.
melhor ensino do mundo é de graça. E aí, o que eu vejo? O pessoal saindo da universidade com 27 anos, não, 24 a 27 anos, o cara sai da universidade, um bacharelado. Daí pra frente, ele vai fazer um mestrado, e aí ele vai se especializar. No mestrado, a maioria das vezes, o pessoal sai e vai estudar User-Centered Design, vai estudar, né, design centrado no usuário. E aí ele vai focar em, talvez, Service Design, vai focar em, né, pesquisa. Então, o cara sai da universidade um especialista em uma área. E a gente sabe que na universidade, eu estudei mídia interativa aqui, com foco em design centrado no usuário. Mas a gente faz uma pincelada em todas as matérias que você imaginar, de motion, né, para visual. Então, assim, você faz de tudo na universidade, porque eu acho que é até interessante, porque te apresenta, né, todas as ramificações do design, e aí lá dentro você fala, cara, eu curti um pouquinho mais trabalhar com visual. Vou seguir por essa área. Quando eu terminar isso aqui, eu vou fazer uma especialização em UI, por exemplo. Então, o que eu vejo? O mercado, ele é cheio de especialista, mercado de fora. Porque o cara sai com 30 anos, o cara sai especialista. O que eu vejo no Brasil, quando morava no Brasil, não tinha os cursos, não existe curso de UX, né, na universidade. Não existe, você não faz um curso de UX, você faz um curso de design industrial e tal. Aí você vai fazer uma pós em UX. Então eu vejo muito pessoal testando muito antes. Então o pessoal entra novo nas empresas, testa bastante aquele período de experimentar tudo que tem, então o cara acaba sendo mais generalista. Só que aí vem o outro lado que eu queria falar com você. Porque se você vê hoje nas empresas, o pessoal está em busca desses generalistas. Porque aqui tem tanto especialista que tá em falta o cara que consegue, né, aquele profissional que substitui 5. Então, assim, acaba estando em falta, né? Então, realmente, como você falou, tem mais especialistas, mas eu acho que tem um porquê disso, né? Porque o pessoal se especializa na universidade, no ramo acadêmico. Daí pra frente, porque o cara já sai com uma idade de mercado, né? Se você parar pra pensar, 30 anos é uma idade de mercado, é uma idade de um senior, eu diria. Entendeu? Um cara que tá saindo ali de um pleno para um senior, né? Essa é a idade de mercado dele. E aí ele entra no mercado como especialista e eu acho que ainda não deu tempo de amadurecer, sabe? Então, assim, tem muito especialista, mas é isso que eu acho interessante, porque a impressão que eu tenho é que quando contratam brasileiros, o pessoal gosta. O pessoal fala assim, opa, vamos contratar um brasileiro. Pra você ter ideia, na empresa que eu trabalho, a gente tem mais ou menos 5 mil funcionários. É uma empresa bem grande, em toda a Europa, e a gente tem uma média de 100 brasileiros. Então, assim, é muito brasileiro. Tem grupo, se você ter ideia, o nome do grupo da gente é o Bar da Esquina. Dentro da empresa, o chat é o Bar da Esquina, mano. Então, assim, o brasileiro é o cara que se vira, né? É muito generalista, né? Claro, a gente tá falando que são 100 designers, mas tem desenvolvedores ali no meio, mas eu acho que até para os desenvolvedores é a galera que, vamos chamar os full stacks, né? São a galera que faz um pouquinho de tudo, né? Entende um pouco de tudo. Então, resumindo, é exatamente isso. Temos muitos especialistas, talvez também porque o UX já era mais diversificado, então teve o tempo de amadurecimento da profissão, então a gente realmente tem pessoas que já estão há muitos anos no mercado, 10 anos no mercado, então são realmente especialistas, não, porque já era uma profissão que já se falava há muito tempo. Se eu falar 10 anos atrás no Brasil, eu era web designer, entendeu? Então, assim, já deu tempo de amadurecer. Essa é a minha opinião a respeito. Posso estar errado? Talvez. Mas eu gostei dessa sua visão, porque é como eu falei, né? Eu tinha uma visão e agora você falando assim fica mais claro de entender o porquê, né? E entender esse lance, igual você falou, nossa, a gente gosta, o pessoal aí de fora gosta de contratar brasileiro, porque brasileiro se vira. Eu acho que a gente já nasce com essa cultura de ter que se virar logo cedo, né? Isso é uma verdade, cara. Isso é uma verdade. Isso, assim, a impressão que eu mais tenho do brasileiro é essa. A gente se adapta, sabe? Então, a gente é um povo criado para se adaptar a qualquer tipo de situação. Então, eu acho que é por isso que os brasileiros ficam nos países que, né, você vê, eu vim pra Finlândia, cara. A Finlândia é frio, é escuro, entendeu? Tem momentos do ano que são super depressivos. Como é que eu aguento ficar aqui? É porque eu tenho sangue brasileiro, mano. É por isso, é o único motivo. Pode crer, cara, que bacana. Gostei dessa sua visão e faz total sentido pra mim, eu entendi. E vendo por esse lado também, por exemplo, assim, na sua visão, o UX designer já vem causando, né, uma diferença, assim, tipo, tanto na área tecnológica como em outras áreas também, né?
A questão do designer hoje está gerando mais valor dentro das empresas, as empresas estão reconhecendo mais. Até na época que você falou que a gente era web designer, as pessoas não davam valor pra gente. A gente queria cobrar, sei lá, um exemplo, numa página lá de um site, era um parto, ninguém dava valor, ninguém valorizava, ninguém tava nem aí. Eu até chuto a dizer que até ano passado, até antes do Covid, até mesmo esse lance de redes sociais, ninguém valorizava. Agora, todo mundo precisa de alguém que entenda de marketing digital nas empresas. Todas as empresas estão correndo atrás. Quer dizer, tudo vai criando uma mudança e com isso faz com que a nossa profissão vai se valorizando mais também e vai gerando um impacto na sociedade, né? Como você vê, assim, no futuro, a nossa profissão gerando um impacto, assim, relacionado ao bem-estar social das pessoas, até mesmo relacionado com a cultura? Cara, bom, vamos lá. Eu já acho que já está fazendo um impacto, né? Eu ouvi o papo que você teve com o Marcelo sobre acessibilidade. Então, assim, é uma coisa que está sendo falada em todo canto agora. Nas empresas aqui, todo canto. É tudo acessibilidade. A gente teve curso de acessibilidade lá na Zalando, onde a gente trabalha. Tem uma equipe de acessibilidade. Então, assim, todas as decisões que a gente toma, né, de UI, por exemplo, a gente tem que passar pela aprovação da nossa equipe de acessibilidade. Então assim, esse impacto a gente já está trazendo. Então, o que eu vejo no futuro, o que vai acontecer, é a gente tentando facilitar ainda mais umas coisas que a gente complicou durante esse processo. Porque, assim, como a gente... Minha profissão até um tempo atrás era UI e UX designer. Então, ou seja, eu era o cara das telas, UI, faz telas. Resumindo bem... É uma palavra só. Você faz... Duas, né? Você faz telas. É isso que você faz. Você é o UI designer. UX designer, você soluciona problemas. Então, vamos duas. Então, você é UI UX, você soluciona problemas de telas. Então, assim, hoje, não é isso. Não é simplificando a sua... Pior que era isso mesmo, cara. Há um tempo atrás a gente colocava isso no LinkedIn, eu também. UI, UX design. Porque era até o jeito que as empresas entendem, né? Até no meu perfil hoje mesmo no Insta, eu deixo lá o UX designer. Mas para facilitar para as pessoas entenderem, eu deixo assim, mas... É mainstream. É o nome que o pessoal conhece a nossa profissão. Eu acho que vai muito além disso, né? Mas aí, como eu estava falando, então você é o cara que soluciona o problema de telas, UI UX designer. E aí, o que você faz? Para melhorar as coisas, você coloca tela. Então, você vai colocar uma geladeira, para melhorar a geladeira, o que você faz? Você mete uma tela, 3 polegadas, 4 polegadas, conecta na internet, IoT e acabou. É isso. Vai melhorar a lixeira. Você coloca uma tela na lixeira. Né? Carro. O Tesla tem uma tela de 15 polegadas. Então, assim, você vai colocando tela. O que você faz? Você vai criando uma demanda de mercado, né, para esses profissionais solucionarem esses problemas. Só que aí você vê uma mudança de mercado, uns 2 anos para cá, talvez 1 ano e meio para cá, de grandes empresas como Apple, ou Google, onde eles começam a ver o problema que a gente está colocando todo mundo de frente para as telas. Então, assim, o que a gente ficou solucionando nos últimos anos, hoje, já pode estar começando a surgir um problema aí. As pessoas estão cada vez mais ansiosas. Faz um experimento, tenta ficar um dia sem seu celular. Agora tenta ficar 1 semana sem seu celular, mas sem seu celular mesmo, assim, sem tocar no seu celular. Joga fora, tenta. Você não consegue, cara. É simplesmente não é isso. Você vai ver que você tem problema de ansiedade. Você tem problema, você tem que ficar, você tem que conferir, é aquela síndrome do missing out. Eu vou perder se não estiver conectado. Quando chega a bolinha vermelha ali que fala, não sai. Tipo, a minha esposa, cara, ela fala assim, não, ela entra às vezes quando tá vermelhinho, assim, tem notificação, ela nem lê, ela só passa só pra tirar o vermelhinho pra ela ver que não tem notificação nenhuma pra ela visualizar. É o gatilho, são os gatilhos mentais. Tudo isso foi feito, tudo isso foi a gente que criou pra poder deixar o cara com a cara na tela o mais tempo possível. É isso que a gente fez nos últimos anos. Então a gente melhorou a vida do usuário? Sim, bastante. Entendeu? Pra tudo tem aplicativo. Você quer sair hoje, quer arrumar um namorado? Você tem um aplicativo para isso. Entendeu? Você quer pedir uma comida? Você tem um aplicativo para isso. Opa, quero pedir um transporte. Tem um aplicativo para isso. Entendeu? Minha esposa estava grávida recentemente, a gente tem um bebê recém-nascido. A gente tem um aplicativo para gravidez, para acompanhar a sua gravidez pelo aplicativo. Então você tem aplicativo para tudo. Então a gente criou, a gente solucionou, não solucionamos os problemas dos usuários? Todos os problemas, até aqueles que eles não tinham, a gente criou. Então, mas eu acho que no caminho a gente criou um monte de dificuldade também. Então, assim, eu vejo a profissão do futuro onde que a gente vai... vamos continuar fazendo o design para telas, isso não vai mudar, pelo menos não por agora, mas eu vejo no futuro a gente solucionando todos esses problemas que a gente criou também, que é o problema realmente focado
nas pessoas. Eu não estou falando mais de usuário, é focado nas pessoas, no bem-estar, né? Como viver numa sociedade mais justa, entendeu? Então, acho que tudo isso a gente vai começar a focar nessas questões maiores. Acho que a nossa profissão vai focar nessas questões maiores. E eu acho que cada vez mais a gente vai focar menos em telas e mais em pessoas. Então, acho que vai ter uma transição que a gente vai deixar de ser o cara que soluciona problemas para telas para solucionar problemas de sociedade, problemas do dia a dia, entendeu? Então, eu vejo isso. Tem até um movimento chamado de UI-less, né, ou interface-less, agora não me lembro acho que é #NoUI, alguma coisa desse sentido, onde a gente trabalha com a experiência de, por exemplo, controle de voz, né, reconhecimento facial, e isso é uma coisa que tem se falado bastante fora, assim, nas empresas de tecnologia. Eu trabalhei quase 2 anos em consultoria de tech, né, de tecnologia, trabalhava como designer, e todo ano a gente tem, né, qual é a tecnologia do momento. Ano retrasado, machine learning. Ano retrasado, AI. Né? Então, assim, você já começa a ver uma mudança de mercado, né, que são os temas que a gente vai começar a ver com muito mais frequência, porque até o pessoal fala que vai substituir o design, ou a profissão do designer. Eu não sei, cara, eu não sei. Mas eu acho que a gente vai focar mais em solucionar problemas de pessoas, né? Problemas de sociedade. É assim que eu imagino. Sim, eu também penso dessa forma, cara. Até porque você viu lá o lance que a Tesla já fez lá com a Neuralink, lá, que é a startup deles, tipo, a respeito desse lance de neurointerfaces, né? Tipo, pelo que eu tava lendo, foi um chip, né, que vai colocar, implantar assim no cérebro da pessoa que tem problemas motores. E esse chip vai ajudar a pessoa, né? Vai conseguir se mover. Como que a gente vai criar uma interface ou uma solução, né? Porque, igual você falou, a gente só pensa em tela. Se a gente continuar pensando assim, não vai ter tela. Como que a gente vai solucionar esse problema, né? É exatamente isso, cara. A gente focar nas pessoas. Focar em entender as pessoas. Acho que a gente vai ter um trabalho muito grande de entender pessoas, porque a gente já faz isso, cara. Entendeu? É inconsciente, mas a gente já faz. A gente entende comportamento, a gente entende padrões. As pessoas não enxergam o big picture, né? Que nós já fomos, apesar de ter sido treinado para criar telas, a gente foi treinado também para reconhecer padrões, solucionar problemas. Nós somos solucionadores de problemas. Eu sempre enxerguei a minha área como solucionador de problemas, entendeu? Desde a época do web design. Quando eu não sabia fazer o código lá, em HTML, código em HTML, os desenvolvedores vão me atacar nos comentários. Aí eu não sabia, aí eu resolvia. O sentimento de achievement, desculpa, gente, porque o meu português vai falhando com o tempo, tá? Eu esqueço as palavras. Mas o senso de, eu consegui completar isso aqui, é muito gratificante pra gente, né? E eu sempre imaginei a nossa área, né, como designer, como um solucionador de problemas. A gente soluciona problemas. E aí eu vejo no futuro a gente tentando entender mais isso, solucionar outros tipos de problemas, não problemas de telas mais, né? Fica muito menos focado no dispositivo em si, né? Acho que as grandes empresas precisavam da gente, precisam ainda, né? Mas precisavam da gente para criar os aplicativos, né? Para poder vender mais produtos para o pessoal e a gente vender uma experiência melhor, atrelada a esses produtos. E eu vejo mais para frente a gente focado em solucionar a vida da pessoa, independentemente do dispositivo ou do tipo de tecnologia que vai estar acompanhando. Legal, cara. E eu gravei um episódio com a Ionara e ela comentou a respeito disso. Tipo, a gente fica às vezes tão focado em tela e ela falou que nesses últimos dias que teve o lance da pandemia, agora tal, o governo aqui do Brasil soltou lá os R$600 para ajudar o pessoal, né? E aí ela comentou que lá no vilarejo onde ela nasceu, o pessoal lá não tinha como, não tem celular. E a única forma de se solicitar é pelo celular. Quer dizer, não foi pensado em solucionar um problema, né? Foi pensado em criar um aplicativo. E aí ela falou, e aí, teve gente que não tem celular, faz o quê? E aí na época, cara, que soltou esses R$600, eu vi várias notícias da galera cobrando, quem tinha celular cobrava da comunidade só pra consultar, pra fazer uma consulta. Era tipo assim, R$2 pra você vir aqui pra eu consultar pra você se você foi aprovado ou não. Porque você não tem celular, então você paga. Cara, se a pessoa já tá precisando da grana, que já é, R$600, às vezes não paga o aluguel dela, entendeu? E aí, o pessoal ainda cobra R$2 por consulta, cara. Então, tipo, é meio desumano, né? E outra, foi mais desumano ainda de ter criado um aplicativo para poder resolver um problema. Sabendo que muitas pessoas, a maioria das pessoas que precisam dos R$600,
são pessoas que não têm condição de, às vezes, ter um celular. E ainda bem que hoje eu, pelo menos, observo a comunidade nossa, assim, de designers, né, de UX, focando bastante nisso, né, falando pra galera, foca nas pessoas, nas pessoas, né. É claro, eu sempre falo para focar nas pessoas, não esquecendo também do negócio, né, porque tem que focar nas pessoas, mas não pode esquecer que por trás tem um negócio, tem uma empresa, é business, mas foca de fato em resolver um problema, alinha com os negócios e objetivo da empresa, que aí é sucesso. Na minha visão, não tem como dar errado, sabe? Mas é exatamente isso. Tudo isso é fruto de um mercado que a gente criou nos últimos anos de, né, vamos criar aplicativo para tudo, né? Tudo precisa de um aplicativo. Eu trabalhei com consultoria e era isso, cara. Às vezes o cara tinha um problema de cultura dentro da empresa e ele achava que o problema dele era um aplicativo. Ele precisaria colocar um aplicativo para administrar as pessoas dentro da empresa. Não, seu problema é de cultura, cara. Vamos trabalhar a cultura da empresa. Então, assim, isso é reflexo, como você falou. Assim, eu acho errado o cara estar ali, né, cobrando para acessar o dispositivo, entendeu? Mas é isso que vai acontecer. Esse é o tipo de comportamento que a gente não vai esperar. Esperava o quê? Entendeu? É a mesma coisa da Lan House. Ele não tinha computador em casa. O cara que tem computador eu pago para ele acessar, entendeu? Então, assim, vão surgindo, vai ter sempre alguém, né, criando oportunidade num momento terrível. Mas essa é uma realidade. E, novamente, quem criou esse mindset de resolver tudo com aplicativo, porque é mais fácil, né? A gente tem ideia, tem a impressão de que tudo com aplicativo é mais fácil, porque todo mundo tem aplicativo, está na palma da sua mão. Mas isso é mais um marketing, né? Depende de onde você está falando. Na Finlândia, sim. Mas aí, vamos lá, vamos brincar um pouco com isso. No Brasil, tem uma população muito pobre, que não tem acesso. Na Finlândia, tem uma população muito velha, que não consegue acessar. Entendeu? Então, assim, são dois lados da moeda. Então, se você vai fazer um aplicativo para solucionar, as filas do banco da Finlândia estão cheias até hoje. Eu não uso mais carteira. A minha carteira ela só serve, sabe para quê? Para eu perder. Eu tô o tempo inteiro perdendo a minha carteira, mas eu não uso, entendeu? Eu pago no Apple Pay, tudo no celular hoje em dia. Então, assim, eu não preciso ir ao banco. Essa é uma realidade. Mas os bancos estão cheios até hoje. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a ver o que realmente pode fazer. E eu acho que o lance da pandemia tá forçando muita gente a ter que pensar nisso. Entendeu? Como facilitar a galera do banco, por exemplo. O banco que não se atualizou nos últimos anos, né, e o fato de estar tudo fechado hoje, e aí? Como é que você vai fazer? Você vai colocar uma galera para esperar na fila do caixa? Entendeu? Arriscando a imagem do seu banco, arriscando. Então, assim, eu acho que a gente vai passar por um momento, já está passando por um momento de transição, já tem sido falado aqui na Finlândia, em outros países, né, principalmente os países nórdicos e eu diria a Europa, porque a última empresa que eu trabalhei com consultoria, a gente tinha filiais em quase toda a Europa, então assim, é uma conversa aberta, onde a gente realmente fala nisso, né, fala em solucionar problemas de sociedade, os problemas maiores, né, e não focar em telas mais, tanto é que a gente, por exemplo, das últimas coisas que a gente fez lá a gente não, né, o time fez lá na empresa, foi, por exemplo, o acesso a aeroportos, o contactless. Ou seja, você não para no guichê, você não para verificar passaporte, você anda. É a mesma experiência da Amazon lá, da grocery store, no shoppingzinho que você entra, pega as coisas e vai embora. Eles queriam fazer a mesma experiência nos aeroportos aqui. Então, assim, por reconhecimento facial, você entra, já fez o seu check-in, você só entra dentro do avião e senta. Não precisa falar com ninguém. Imagina, cara, a loucura que o nível, você consegue imaginar o nível de confiança que tem que ter para você entrar no aeroporto e sentar no avião como se você estivesse sentando num táxi, sem ter que ser parado em momento algum? É loucura, né? Você parar pra pensar. Mas isso já tá acontecendo e já acontece aqui na Finlândia, pra você ter ideia. Muita loucura, cara. Eu lembro há muito tempo atrás, sei lá, uns 10 anos mesmo, assim, que eu já ia no supermercado e às vezes quando eu tava lotado eu falava, por que não faz um jeito de eu só pegar minhas compras e passar e eu mesmo passar meu cartão sozinho e levar embora, sabe? Tipo, e hoje já é realidade, né? Tipo, eu lembro disso há 10 anos que eu ficava pensando, eu ficava, nossa, aqui eu acho que poderia fazer assim, assado, porque eu achava que demorava muito as filas de caixas de supermercados, tudo, sabe? Mas é igual você falou, na questão também de cultura, né? Porque aqui também na minha cidade ainda tem muita gente que vai em banco. Por mais que tem muita gente que usa celular, mas muita gente ainda vai em banco porque acha difícil de usar. Às vezes não tem confiança de usar, sabe?
às vezes também pelas notícias que vê na TV, por questão de golpe e não sei o que, cartão clonado, as pessoas ficam com medo de usar, não sentem seguro usar. Então também não adianta o banco querer, tipo assim, vou cortar, ninguém mais precisa vir no banco. Eu acho que ainda vai ter por muitos anos essa coisa mista, né? A nova geração, sim, que já vai acostumando a usar, né? Já, tipo, minha filha de 1 ano e 5 meses, ela já pega o celular e fica passando o dedo, assim. É natural, cara, é natural. É uma coisa que eu tava pensando, assim, recentemente eu voltei a escrever, né, no papel, caneta, usar, né, só escrever. Eu gosto de fazer umas anotações. Voltei a escrever, assim, bastante. E aí eu percebi o tanto que tava difícil pra mim escrever. Né? E algumas vezes eu pensava, quero corrigir isso. Eu não corrijo, eu rabisco. Comecei a pensar que, tipo, meu filho, cara, talvez ele não vai nem precisar abrir um caderno, entendeu? Hoje em dia tudo no tablet, eu fico pensando assim, realidade de Finlândia, cara. Será que ele vai precisar aprender a escrever no papel? Ou ele vai aprender a digitar imediatamente? Então, assim, fica aquele questionamento, porque tá aí já, entendeu? Não é uma coisa que, se o cara colocar um iPad na escola, você acha que as crianças não vão saber usar? Vão saber usar, acho que vai dar aula pro professor. Não, professor, não é aqui não, aperta aqui, sabe? É isso que vai acontecer. E você acha que, por causa disso, que a inteligência artificial, você acha que vai ser possível acabar com os designers de interface, por exemplo, assim, que a gente está falando sobre questão de criar tela, só criar tela, né? Porque acaba que tem um padrão, né? A gente sabe que existem padrões, e a gente sabe que tem padrões onde a gente coloca o botão, padrões de contraste que a gente pode fazer, de combinação, e isso tudo, no fundo, são contas matemáticas. Inteligência artificial nada mais é do que isso. Ou seja, dá para a inteligência artificial criar algo que montar uma interface sozinha. Por conta disso. Já acontece. Então, designers que só focam nisso. Você acha que vai perder, tipo, o emprego? Você acha que isso ainda vai demorar muito ou não? Ou você acha que, cara, por mais que a inteligência artificial crie uma interface, o olhar humano sempre vai falar mais alto, assim? Porque por mais que tenha a conta matemática ali para criar um contraste, você tem o feeling ali de falar, não, dá contraste, mas se mudar isso, a gente consegue atingir tal ponto do usuário, porque eu tenho esse feeling aqui. Eu acho que assim, o feeling ele ainda vai contar bastante, mas eu acho que tem um momento para tudo. Acho que a profissão que a gente faz é solucionar problemas. E eu vejo tudo, eu assim, não sou nenhum matemático, mas eu vejo tudo uma solução de matemática, entendeu? Então, assim, a gente está na era dos design system. Adoro esse nome. Todo mundo fala de design system. Eu preciso de um design system. Talvez não, mas você vai criar de qualquer jeito. Então, assim, o cara vai criar o design system. O que acontece? Para você colocar um algoritmo que identifica esses padrões e cria uma UI para você com todos esses componentes que você gastou horas e horas para criar a interface do seu aplicativo, do seu site, tá aí, mano. Você já criou o banco de dados, o asset visual para essa inteligência artificial. Você já criou, vocês estão criando nos últimos anos. Então, assim, para virar a chave, é só aperfeiçoar. E aí o que acontece? Quando a gente fala de inteligência artificial, machine learning, a gente está falando de computadores que conseguem resolver contas matemáticas ainda, assim, cada vez mais difíceis, entendeu? Então, cada vez mais difícil, cada vez mais rápido também. Então, assim, a questão de eu vou além. E o UX designer, aquele que reconhece padrões, que identifica comportamentos. Você coloca isso numa escala global, você já tem anos de gente coletando dados, de gente como que as pessoas usam o aplicativo. Você acha que a Apple não coleta os dados? Assim, eles falam que não. Tá dentro do seu iPhone, né? O Google coleta, tá? Então, assim, se você autorizou lá, ele já está coletando. Então, assim, ele já tem anos e anos de identificando padrões, comportamento, entendeu? Então, assim, experiência do usuário, esses caras são eles que sabem. É eles que sabem como funciona. Você junta isso com um algoritmo, né, cabuloso, eu queria usar um nome, um francês mais aprofundado, mas se eu junta isso com um algoritmo que consiga criar a interface, você não precisa de nenhum dos dois. O cara que vai fazer a pesquisa de campo, né, identificar o usuário. Se você realmente tem uma inteligência que consiga juntar tudo isso, fazer esse cross, né, porque o lance é o seguinte, você tem muito do cara que faz um teste de usabilidade, por exemplo, ou vai fazer uma pesquisa com um grupo fechado de 10 pessoas. Uma inteligência artificial usando os dados de 10 anos de toda a população, você quer competir com isso? E assim, é uma coisa que está acontecendo. Você já vê os algoritmos criando interface. O cara faz um rabisco na tela, faz o wireframe na mão, assim,
terrível, o cara não consegue fazer uma reta, mas vai aparecer um formulário ali. É imediato. Então, assim, imagina, uma sessão de ideação, você tá lá conversando com o pessoal, a gente podia fazer um formulário aqui e tal, rabisca. Quando você sai, você tá com a tela final. Nossa, cara. E aí, assim, com essa tela final, ela já entrou no banco de dados, eu não sei falar termos técnicos, gente, me desculpa. Mas ela já acessou todas as estatísticas possíveis e já identificou que tipo de grupo vai conseguir usar aquilo ali ou não. Se aquela tela que você criou naquele processo de ideação já é acessível, entendeu? Já fala de acessibilidade. Você já consegue fazer tudo isso. Imagina. Então, por isso que eu falo, a gente vai começar a tentar resolver problemas ainda maiores. Eu acho que esse é o futuro da nossa profissão. Eu sempre falo pro pessoal, não fica focando em ferramenta. Qual ferramenta de UI mais fácil? Qual isso? Qual aquilo? Todas fazem a mesma coisa. Só faz de forma diferente. Entendeu? Não é à toa que todas são idênticas visualmente. Quando você fala assim, não é idêntica, é idêntica. Sai do Figma e vai pro Sketch. Você vai perder 2 horas na curva de aprendizado. Você já é um mestre no Figma. Você é um mestre no Sketch. É isso, cara. Então, assim, eu acho que é o natural. Tudo evolui nos últimos anos, né? As profissões foram acabando. Eu não acho que vai acabar a profissão de designer ou a profissão de UI designer. Não acho que vai acontecer isso. Eu acho que vai ter um tempo aí, talvez, não sei, é difícil falar quanto tempo vai acontecer, porque tem aquele lance, né? A tecnologia ela vai avançando de uma forma tão rápida que chega um momento que 2 anos no mundo de tecnologia, você tá com um carro voador. É tipo isso. Então, assim, vai acontecer, eu acho que vai acontecer uma transição, né? As pessoas vão começar a fazer menos design de tela, entendeu? E esses movimentos estão cada vez mais evidentes com a popularização dos comandos de voz, as inteligências artificiais, Siri, Google Assistant, todos eles estão ficando cada vez mais inteligentes, né? Um computador, mas continuam mais inteligentes, estão processando ou cruzando dados de forma mais, né, orgânica, mais natural, que parece mais o ser humano, né? Então, assim, é uma questão de tempo. O que as empresas fazem muito aqui é ficar, né, de olho nessas novas tecnologias, novas tendências de mercado, para poder, né, para poder se adaptar, porque tem empresas disso, empresas que vendem design, empresas que vendem solução tecnológica. E não é só designer não, cara, é desenvolvimento também, entendeu? Então, assim, uma AI que cria um código pro seu aplicativo, você só fala o que você quer resolver. Eu quero resolver o problema do meu usuário que ele não está conseguindo, fazer o imposto de renda dele. Aí você tem uma AI tão foda que ela fala, peraí, eu vou criar um sistema que faz isso aqui. Quer dizer, eu faço para você. Imputa quanto você ganhou no ano, top. Ou melhor, só fala teu CPF. Então, assim, eu acho que a gente vai começar a solucionar esse tipo de problema. Talvez eu esteja viajando muito no futuro, né? Que a gente imagina como vai ser o futuro. Eu não tenho como saber. Mas eu vejo indo por esse caminho, onde que a pessoa fica menos focada né, em resolver tarefas e mais focada em resolver a vida, sabe? Vendo isso, você acredita que, então, pra gente dar a dica aí pra galera que tá ouvindo a gente, do que eles podem estar estudando para focar pensando nisso? Seria algo mais voltado para psicologia, algo mais voltado para essa coisa centrada no ser humano ali, filosofia até mesmo, estudar sobre isso para entender os comportamentos nossos, entender como a gente de fato, porque assim, a gente sempre fala isso de psicologia e tal, ainda dentro da questão da experiência do usuário, mas ainda é pouco, né? Ainda é mais focado na tecnologia, né? Ainda por mais Sim. que a gente tenta se desviar, o foco maior é sempre tecnologia. Mas agora a gente está falando aqui sobre questão de futuro. Então, talvez seria interessante a galera começar a deixar mais de lado, como você falou, focar em ferramentas e também continuar com os métodos e processos que ajudam, né? Mas focar talvez nesse lance ali, vou fazer uma faculdade de psicologia para entender o comportamento do ser humano e ver como eu posso criar uma solução para ele que vai de fato melhorar a vida dele, impactar na vida dele social, não só dele como de um grupo social. Você acha que talvez esse seria um caminho bacana e interessante para os designers começar a seguir, começar a estudar, começar a olhar com um pouquinho mais de carinho para essas coisas? Com certeza. Mas assim, eu não acho que é o momento ainda. É o momento do cara falar, não, agora eu vou estudar psicologia para fazer design.
Eu acho que não estamos aí ainda, calma. Eu acho que você ainda tem que estudar os fundamentos, é muito importante você ter os fundamentos, entender os processos, tudo isso ainda faz parte do nosso dia a dia, a gente não chegou lá ainda, a tecnologia não chegou lá ainda, tá caminhando, a gente já vê evidências disso aí, já tem coisas acontecendo, mas não está na mão do povo, né? Não está na mão realmente das pessoas. Então, assim, eu vejo um movimento que está misturando essas duas áreas, que é a área da experiência do usuário com a psicologia, entender os comportamentos, entender sociedade, sociologia. Então, assim, estou vendo uma migração mais para essa área. Os próprios cursos já estão fazendo algumas pós, alguns mestrados mais focados nesse tipo de conteúdo, porque eu acho que vai ter, assim, como eu falei, empresas, por exemplo, como a Apple e o Google. A Apple, por exemplo, lançou, acho que se não me engano, na última atualização do iOS, na penúltima atualização, né, não a recente, o 13, o Screen Time, que é basicamente aquela maneira de falar para você quanto tempo você já passou no dispositivo, quanto tempo você usou a tela, quanto tempo você navegou. Aí você consegue ver detalhadamente quais são os aplicativos que você gasta mais tempo, para você entender melhor de que forma você está gastando seu tempo. Eu vejo isso como uma forma ótima que eles fazem isso, mas eu vejo isso como uma forma deles se resguardarem de um possível mal que eles estão criando, né? Porque as pessoas ficam uma média de, 8 horas por dia no celular. Um adulto acho que fica mais ou menos umas 8 horas por dia numa tela, entendeu? Então, assim, o Google lançou no YouTube a funcionalidade de timeout, né? Que eles te mandam uma notificação, você já está vendo muito tempo. Talvez fosse um momento para você parar, pausar. Então, assim, essas empresas já estão começando a identificar tudo isso, e eu acho que vai ter um mercado que vai surgir pós esse movimento aí, que é um mercado que foca realmente em cuidar das pessoas, cuidar dos problemas que a gente, como eu trouxe lá no começo, né? Cuidar dos problemas que a gente causou, de uma certa maneira, nos últimos anos, né? Trazendo tela para tudo. Sua geladeira tem tela hoje. Não de todo mundo, mas algumas tem. Tem geladeira, tem máquina de lavar, tem lixeira, igual você falou, tem carro, tá adoidado. Cara, muito obrigado aí pelo papo, Fê, foi super da hora. Se Deus quiser, logo a gente bate outro papo de UX aí pra galera aí sobre algum outro assunto. Eu acredito que a galera quer, talvez até saber, né, como é que faz pra mudar pra outro país, pra ser designer. Bora falar, bora fazer disso. Se o pessoal quiser me manda lá nas DMs e te enche o saco também pra gente gravar esse podcast, contar uns causos de exterior, como é conseguir um trabalho no exterior, é difícil, vale a pena, quais são os perrengues que você passa, tem preconceito, racismo, tudo isso eu posso falar. Caraca, mano, deve ter várias histórias cabulosas aí, né, mano? Mas aí deixa suas redes sociais aí pro pessoal, cara. Muito obrigado aí por ter aceitado, né? Tipo, aí na Finlândia já é super tarde, né? Quase meia-noite. Muito obrigado mesmo por ter aceitado, cara, o convite. E deixa suas redes sociais aí, e o teu YouTube lá também, que você voltou a fazer vídeo lá pro canal. Fala aí do Felipapo, que é o podcast também do Fê aí, que ele tem um podcast legal também pro pessoal ouvir e conhecer. Bom, vamos lá. Eu resolvi criar no passado uma conta de design para falar sobre design. A minha ideia é compartilhar um pouquinho do dia a dia de alguém que trabalha fora do país, né? Mostrar uma realidade talvez um pouco diferente da que o pessoal está acostumado. Minha conta lá, o pessoal já me chama de Fê UX, na verdade me chama de Feux. Eu não entendo esse Feux, mas o pessoal me chama de Feux, agora eu sou Feux. É Fê UX Design, tudo junto, né? E tem todas as redes, né? YouTube, Facebook. Eu faço mais no Instagram. O Instagram é o cargo-chefe dessa coisa louca que eu tô criando aí. E tem sido uma experiência incrível, cara. O que eu tenho a dizer é isso. A comunidade de design brasileira é incrível. É só isso que eu tenho a dizer. O pessoal, todo mundo, quem consome e quem produz. Criadores de conteúdo, é todo mundo sangue bom, todo mundo compartilha, conversa. E é uma comunidade que eu tenho muito orgulho de fazer parte, porque que quer aprender e quer ensinar também. Então, assim, é muito... Onde que você imaginar que você ia poder aprender dessa forma, né? Ou compartilhar dessa forma. Então, assim, Fê UX Design, já tô me emocionando aqui, gente, que escorreu até uma lágrima. Mas é isso, Fê UX Design nas redes. E, cara, obrigado de coração pelo convite. Foi uma honra participar aqui. Eu fiquei ouvindo nos últimos dias, né? Fiquei olhando ali, vamos acompanhar aqui quem foi que já participou. É uma honra estar aqui, porque só gente fera participou disso aqui. Eu estou na lista agora também. Obrigado, Luan. Obrigado de verdade, cara. Que isso, mano. Eu que agradeço, cara, de coração mesmo, de verdade. Então é isso, galera. Obrigado por vocês estarem ouvindo aqui mais um Papo de UX. Para quem quiser ouvir algum assunto específico, é só mandar lá no @Papo de UX. E aí, como o Fê falou, se vocês tiverem alguma dúvida também sobre esse assunto,
ou quiserem ouvir alguma coisa também lá do Fê, é só mandar lá. Quem ouviu o podcast tem que mandar um emoji de pezinho. Quem ouvir, manda lá um pezinho pra ele por DM, que ele já vai entender já o que é. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Tchau.